Abra comigo em Efésios 2, versículo 8. Enquanto você vai abrindo, você pode fechar os seus olhos ou colocar a mão sobre a sua Bíblia, a hora que você achar, e aí nós vamos orar juntos, amém? Efésios 2, versículo 8 ao versículo 10. Senhor Jesus, nesta manhã nós queremos te louvar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que neste momento o nosso coração e os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz, Espírito Santo de Deus. E que o nosso coração esteja aberto para receber tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Usa a Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, cada versículo, cada capítulo, Senhor, que foram escritos e inspirados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que nas nossas vidas possamos, Senhor, ser terra fértil para tudo que o Senhor vai falar conosco nesta manhã. E como igreja nós possamos, Senhor, viver, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor vem, Senhor, de encontro sobre nós nesta manhã, para que possamos cada dia mais se parecer e parecer com o Senhor. E conhecer o Senhor e ter uma intimidade, um relacionamento mais próximo ainda, como o Senhor deseja através das nossas vidas. Assim nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Enquanto você está aberto em Efésios 2, nós vamos falar um pouquinho sobre uma promessa que também tem a ver com Jesus, né? Nesta manhã, nós estamos com o tema Conquistando Hebrom, mas não tem como nós falarmos do Hebrom sem falarmos da Terra Prometida, e não tem como nós falarmos da Terra Prometida sem falar da nossa verdadeira promessa, que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, nesta manhã, eu convido você a abrir o seu coração, a sua mente para aquilo que Deus quer falar com você nesta manhã, que não seja eu, mas sim a palavra do Espírito Santo. E aí nós vemos que a terra prometida, ela só é recebida por meio da nossa fé. E nesta manhã eu quero falar um pouquinho com você e comigo sobre a nossa fé. Como está a nossa fé, como nós podemos fortalecer a nossa fé. E primeiro de tudo, nós temos exercido essa fé para atingirmos esta promessa. E aí nós falamos um pouquinho sobre a promessa da terra prometida, que foi em Gênesis 12, a partir de Abrão, que virou depois Abraão. E a promessa foi: sai da tua terra, da tua parentela, e vai à terra onde eu te mostrarei, e ali você será um pai de muitas multidões. E nós vemos Abraão crendo nesta promessa, crendo nesta palavra que Deus especificamente escolheu ele e a sua família, e nós vemos toda essa jornada, toda esta restauração, como nós temos falado aqui, até chegar na terra prometida. E durante a terra prometida, nós vemos o povo de Israel ali se estabelecendo, crescendo, vendo os juízes, os profetas, vendo também ali todo o povo em grande numeração, mas nós também vemos que a representação desta promessa através de Abraão, nós vemos também essa promessa através da vinda de Jesus. Amém? Todos estão comigo? Amém? Você pode estar estranho, mas hoje eu estou um pouquinho sonolenta, mas eu espero que a igreja esteja animada. Amém? E aí nós vemos que, na verdade, a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, ela aponta para quem? Jesus. Jesus é a nossa promessa de salvação, é a nossa terra prometida. Porque Jesus ele veio para um propósito, como nós lemos no começo do culto. Por amor de Deus, Jesus veio e se entregou por amor a mim e a você, para que nós tenhamos vida e vida eterna, não uma vida terrena aqui, uma vida abençoada, sim, aqui, mas uma vida celestial, que é a nova terra prometida, a Canaã celestial, como nós podemos dizer. E por que nós vamos falar um pouquinho disso nesta manhã? Porque muitos valores e muitas coisas que nós temos
dentro de nós, que foram estabelecidas, foram geradas dos nossos pais ou da nossa família, ou gerados mesmo dentro da igreja, são esquecidos princípios que estão dentro da palavra de Deus. E nesta manhã o Senhor quer novamente lembrar você desses princípios. E aí nós vemos em Efésios 2, versículo 8 ao 10, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E aqui nós vemos que aquele que é alcançado, ou aquele que é salvo, é mediante a graça e mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Não importa você achar que você está fazendo correto em ajudar alguém, porque isso é ótimo. O Senhor Jesus, ele fala que nós temos que ajudar uns aos outros, mas não é mérito seu e nem mérito meu, não é obra nenhuma que nós podamos fazer de bondade ou de misericórdia para alguém ou para algo que possamos alcançar essa salvação, só por mérito da nossa fé em Jesus Cristo e reconhecer que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus e veio na terra para se sacrificar, se tornar cordeiro no meu lugar e no seu lugar, para que possamos ter uma vida em abundância, uma vida eterna. E aí nós vemos um pouquinho sobre isso em Romanos 3. Se você está aí com a sua Bíblia, você pode estar me acompanhando. Romanos 3. Vemos que a promessa de Jesus é a nossa salvação. E nós não somos justificados por meio de obras, como nós vemos aqui, mas somos justificados por meio da fé em Jesus. Versículo 21 de Romanos 3 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão instituídos da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de sermos justos e assim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E aí nós vemos, o nosso papel é crer e ter fé em Jesus. Essa é a verdadeira Hebrom que nós devemos conquistar. Essa é a verdadeira promessa que nós temos que conquistar na nossa vida. E em Romanos 4 nós vemos que Abraão entendeu isso. Abraão entendeu que por meio da fé e ser justo, através da justificação do sacrifício de Jesus, alcançou a sua promessa. Não só da terra prometida, mas sim de ser pai de multidões. E se nós estamos aqui através do Evangelho, através de Jesus, nós somos seus descendentes, descendentes de Abraão, pela fé que ele teve em Jesus, pela fé que ele teve em Deus. E nós estamos aqui justificados pela graça do Senhor Jesus, lavados e remidos pelo sangue da cruz, e também nos tornamos uma família em Cristo Jesus, amém? Em 1 João 3, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre esses cuidados. Então, nós precisamos fortalecer a nossa fé. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus tem falado em nossos corações,
naquilo que Deus tem ministrado sobre você através da palavra de Deus, sobre os princípios, sobre como nós devemos andar, como nós devemos agir e guardarmos o nosso coração para que nós possamos cuidar de tudo que está plantado aqui, para que essa promessa continue, né? Você pode estar se questionando agora, mas por que eu já aceitei Jesus? Mas por que eu já me batizei? Eu já participo da ceia, eu já sou membro da igreja. Mas a palavra de Deus fala que aquele que crê será salvo, mas que aquele que não crê será condenado. E crer não é algo que é uma vez só. Nós temos que cultivar esta fé, cultivar este caminho de fé. Se hoje você tem a oportunidade de crer, creia, porque amanhã é outro dia. Mas se amanhã você estiver vivo, você vai ter que continuar crendo, amém? Você entende isso? E nós precisamos estar exercitando esta fé, criando e fixando esses princípios dentro dos nossos corações e da nossa mente, que nós precisamos crer em Jesus e continuar crendo, porque Ele nunca vai mudar. Amém? A palavra de Deus fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Será para sempre. E dentro de nós, esses princípios não podem mudar. Não podem mudar. É a graça de Deus que nos cobre, é o sangue de Jesus que nos justifica mediante a nossa fé, mas nós não podemos mudar a nossa fé de forma nenhuma. E aqui em 1 João, versículo 3 diz assim, no verso 24. Eu acho que eu marquei errado, irmãos. Espera só um minutinho. Não, está certo. 24. Os que obedecem... Vamos para o 23 primeiro. E este é o seu mandamento, que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecerá, e Ele neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Capítulo 5, versículo 10. Pula um pouquinho aí. Diz assim, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Quem não crê em Deus o fez mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aí nós vemos João alertando as nossas vidas. Guarde estes princípios. Guarde esses mandamentos. Guarde esta graça dentro do seu coração. Guarde esta fé. Fortaleça esta fé no Senhor Jesus. Aumente o seu conhecimento com o Senhor Jesus. Seja o testemunho que Deus declara aqui. Seja a diferença para que pessoas sejam alcançadas, não pelas suas obras, mas vendo a sua fé em Jesus, podendo crer em Jesus, e assim, por meio da fé deles, serem justificados e serem salvos. Essa é o nosso principal promessa que nós devemos alcançar. Não sou eu que estou aqui para te dizer que você precisa melhorar, é o Espírito Santo. Mas nós, todos os dias, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo essa convicção que a palavra de Deus é a palavra verdadeira, é a única coisa que nós precisamos ser guiados, o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós. E ali vem sido as justificações sobre as nossas vidas, né? Jesus nos justificando, nos limpando, nos ajudando a melhorar. Como o louvor falou, que o Senhor Jesus possa nos dar um coração novo, um coração que possa ser moldável pelo Espírito Santo,
Um coração que possa refletir a cruz de Cristo, que possa refletir o amor, que possa refletir João 3,16, né? Foi isso, né? João 3,16 todos os dias. E que você possa todos os dias fortalecer a sua fé e declarar que a promessa celestial esteja sobre a sua vida, que é a vida, a abundância no Senhor Jesus, através da sua fé. Não através daquilo que você faz na igreja, não através daquilo que você acha que é bom para os outros, mas sim através da fé nós alcançamos a nossa salvação e a nossa maior promessa de vida eterna. Nessa noite eu gostaria que você, nessa manhã, gostaria que você fechasse os seus olhos. A palavra de Deus, ela é muito clara. É por meio da graça de Jesus, favor imerecido do Senhor, que nós podemos ter esse livre acesso. É através da fé, mediante a Jesus, que nós temos a nossa salvação. E não tem como nós participarmos da ceia sem mesmo nós entendermos isso, sem mesmo nós observarmos como nós temos vivido, se é mediante a fé em Cristo ou se é mediante os nossos princípios e as nossas ali vontades e desejos. O apóstolo Paulo, ele é bem claro, ele foi transformado. E é uma transformação que ela é diária, ela pode ser rápida, mas ela continua e continua a ser transformada dentro das nossas vidas. Mas nós precisamos fortalecer o nosso espírito para que nós possamos crer e crer e crer no Senhor Jesus todos os dias. Refletir Jesus nas nossas vidas, refletir a justificação do Senhor nas nossas vidas. Que você possa agora falar com o Senhor. Se há algo que há dentro de você que não está legal, que não agrada ao Senhor, que você possa analisar nesta manhã. Se há algo que você precisa estar fortalecendo a sua fé, fortaleça a sua fé agora com o Senhor Jesus. Peça para que Ele possa fortalecer, porque é que nós vemos que a fé não vem de nós, vem de Deus. Então, tudo que nós precisamos fazer é buscar a Deus. Não é por obras, não é por nada, é pela fé. E até a fé vem do Senhor Jesus. E a fé vem do ouvir a palavra de Deus, como a Bíblia fala. E que você possa, todos os dias, ouvir a palavra do Senhor, meditar a palavra do Senhor, para que a fé, que é um dom de Deus, venha sobre você e que você possa crer todos os dias. Ainda com os olhos fechados, se você em algum momento não teve o privilégio de aceitar o Senhor Jesus e crer que Jesus veio a esse mundo por amor através de Deus, para nos justificar, para nos perdoar, para nos lavar de todo pecado, eu convido você nesta manhã a levantar a sua mão. A igreja está com os olhos fechados, você pode se sentir à vontade. Se você tem esse desejo de ter esta fé em Jesus Cristo e aceitar Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, que você possa dar um sinal com a sua mão e nós vamos orar. O Senhor Jesus, Ele está aqui nesta manhã e Ele está nos nossos corações. Você que levantou a sua mão, você pode repetir comigo esta oração. Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como o único e Salvador da minha vida e declaro sobre a minha vida a manifestação do Teu poder, do Teu Espírito em mim a partir de hoje. Que todos os meus pecados sejam perdoados através do sacrifício de Jesus nesta manhã. Nós te louvamos e engrandecemos a Ti. Em nome de Jesus.